Olá, tudo bem com vocês? Jejum de dias alternados. Deixa eu colocar aqui. Boa tarde, tudo bem? Domingo é um dia ótimo. Domingo à tarde, né? Eu sei que é um dia que a gente fica desesperado, né? Pra quem comeu bastante. No meu caso, ainda não comi hoje. Eu fui na churrascaria ontem, uma churrascaria aqui em São Paulo que eu amo, a Fogo de Chão. Comi muito e hoje tô de boa, vou comer mais tarde. Então, mas boa tarde, eu tinha hábito, gente, o domingo sempre era meio deprimente pra mim. Porque eu tinha hábito de comer muito, aí chegava domingo ao final do dia, esse final da tarde, assim, já me batia aquela deprê, né? Uma por causa do sobrepeso, outra também por causa daquele excesso que a gente fica super empazinado, super cheio. E aquilo dá uma sensação ruim, né? De você ficar muito cheio, passar o final de semana comendo muito. Então, uma das maravilhas que o jejum me trouxe como hábito é essa leveza, né? Essa questão que você não precisa se empanturrar sempre. Amo Fogo de Chão, gente, eu amo, eu sou apaixonada por essa churrascaria. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre um protocolo. Na verdade, eu sigo uma médica americana que ela chama Mandy Pelz, o nome dela. Ela fala muito do jejum, inclusive ela tem um livro chamado Fast Like a Girl. O pessoal que mora aí nos Estados Unidos, enfim, tem muito paciente meu que mora fora. Oi, Rúbia, tudo bem? Quanto tempo? O pessoal que mora fora segue muito. Tem algumas pacientes que falam pra mim, que relatam que eles seguem a doutora Mandy. E ela fala de um protocolo muito interessante. Na verdade, um protocolo eu vou colocar aqui pra vocês que chama-se jejum de dias alternados. Olha que fantástico. Fiz até um diagrama pra vocês entenderem. Nutri, tô tão feliz pela primeira vez de 48 horas. Ai, que maravilha, parabéns. Então, este protocolo, gente, ele envolve 36 horas de jejum alternado. Isso aqui é um modelo, tá? Ela fala muito... Esse é um dos protocolos mais estudados nos Estados Unidos. Porque qual que é a grande diferença, né, para um jejum prolongado ou para uma restrição calórica contínua? Vocês veem que você faz um dia de jejum, no outro dia você come, tipo, 2, 3 refeições, como tá no diagrama. No outro dia você volta pro jejum, você não come naquele dia e volta novamente a comer no outro dia. Então, não existe uma continuidade na restrição. Você vai sempre interrompendo o ciclo. A gente sabe que o jejum de mais de 24 horas, ele tem alguns benefícios adicionais na questão da queima de gordura, porque você tem uma restrição calórica mais intensa. Depois das 20 horas lá, o seu nível de glicogênio reduz muito, então você fica muito mais propenso a queimar gordura. Eu vou ler um pouquinho aqui do artigo, que eu vou deixar depois o texto aqui para vocês e a referência. Então, a doutora Mandy, ela afirma que o jejum de 36 horas, ele é o melhor protocolo para eliminar aquela gordurinha teimosa, e principalmente a gordura da barriga, gente. Aquela gordurinha chata que não sai, ou até mesmo a gordurinha nas costas, que algumas de vocês relataram, que é aquela gordurinha mais teimosa, principalmente na mulher. Então, um dos benefícios, nesse estudo, eu vou deixar depois aqui a referência, ele fala que os participantes, eles tiveram uma posição com uma produção contínua de corpos cetônicos. Então, assim, essas pessoas que praticavam esse protocolo por 30 dias, tá, gente? 30 dias. Então, por 4 semanas consecutivas, as pessoas fizeram esse protocolo e foram avaliados. Então, assim, mesmo que a pessoa, você vê que a pessoa ela fica um dia comendo normal e um dia ela não come, né? Então, um dia você come normal, um dia você não come. Então, notaram que esses participantes, naturalmente, eles iam reduzindo as quantidades nos dias que eles comiam normalmente, tá? Então, assim, a primeira semana a pessoa ia lá, fazia 3 refeições robustas. Já na segunda semana, a pessoa já não conseguia mais fazer 3 refeições no dia normal, ela já consumia menos, porque o jejum ele vai regulando também a questão do apetite, dos níveis de fome, dos níveis de saciedade. Então, foi observado
que existia uma produção contínua de corpos cetônicos, ou seja, eles continuavam em cetose continuamente nesse período de 30 dias, tá? Eles tinham também níveis reduzidos de uma proteína chamada SICAM1, que é um marcador ligado a doenças e inflamações associadas à idade. Então, então quer dizer que esses níveis reduzidos a pessoa tem um índice de longevidade mais aumentado. Também, vocês falam muito da tireoide, né? As pessoas também, esses participantes foram avaliados, eles tinham níveis reduzidos de triodotironina, sem comprometimento da função da glândula da tireoide. Anteriormente, os níveis reduzidos desse hormônio foram associados à longevidade em humanos. Então, perceberam que essas pessoas que praticavam o jejum, esse protocolo especificamente, elas diminuíam aí esses níveis dessa substância sem prejudicar a tireoide. E tem uma galera que diz que se fizer jejum todo dia 16 horas, vai ficar com a função da tireoide. Ai, gente. Então, no estudo diz que não, tá? Não tem diminuição da função tireoidiana aí nesse protocolo, fazendo dessa forma. Outra coisa, esses participantes também tiveram níveis reduzidos dos níveis de colesterol. Eles tiveram uma redução, olha, essa é a melhor parte, tá? Eles tiveram uma redução da massa da gordura lipotóxica do tronco androide. Que gordurinha é essa? É aquela gordura do tronco da barriga. Então, esses participantes, eles tinham uma propensão maior a diminuir essa gordura da barriga, viu, gente? Então, não sou eu que estou falando, depois vou deixar aqui novamente, vou falar aqui, vou deixar o artigo para vocês lerem, tá? Então, por que exatamente a restrição calórica, né? Juntamente com o jejum, eles induzem efeitos benéficos, mas ainda não se está muito claro o porquê, né? Diferente, por exemplo, se você faz uma dieta de restrição calórica, tá? Você não faz jejum, você faz lá uma dieta de 6 refeições ao dia, você tem uma redução lá de 300 calorias. Você vai... E como é de forma contínua e como a restrição ela também não é tão intensa, né? Você não tem tantos benefícios. E às vezes, assim, quando você precisa de muito mais tempo para o teu corpo entender aquela restrição calórica, às vezes também pelo fator hormonal, fator insulina, você não vai ter nenhum efeito, porque, enfim, o jejum ele tem esses benefícios adicionais, juntando também, né, relacionado com a restrição calórica. Porque nesse protocolo, por exemplo, de 36 horas, dia sim, dia não, é óbvio que você vai ter restrição de calorias. Você passa um dia sem comer, no outro dia você come, no outro dia você não come. Então, assim, nessa repetição e nessa continuação por 30 dias, certeza que aquela gordurinha teimosa vai embora, tenho certeza. Os pesquisadores apontam para outros benefícios do jejum de dias alternados, que o jejum de dia alternado pode ter, em comparação, benefícios muito maior do que a restrição calórica contínua. Estudos anteriores sugeriram que dietas restritivas, por exemplo, uma dieta, por exemplo, que você vai fazer uma restrição calórica intensa e contínua, você pode ter deficiência nutricional. Com jejum intermitente, qual que é a grande questão? Mesmo que você não coma um dia, no outro dia, se você priorizar alimentos ricos em nutrientes, o que vai acontecer? Você vai repor esses nutrientes, você não fica numa restrição nutricional estendida. Então, ora em momentos você vai comer, ora em momentos você vai jejuar. Mas a ideia é que você repõe esses nutrientes, né? Juntamente também com a parte da suplementação, obviamente, que você vai ter benefícios, né, de repor essas deficiências, caso você tenha. Outra coisa que a doutora Mendes falou sobre o jejum de 36, esse jejum dos dias alternados, ela diz que é uma forma... Assim, ó, com esse protocolo aqui, é impossível, não tem platô que resista, tá? Se fizer por 3, 4 semanas consecutivas, não tem platô que resista a esse protocolo com 36, assim, alternado, porque não vai ter gordura que vai suportar essa restrição, né? Então, ela fala também que ela é muito específico na queima de gordura da barriga. Ela também explicou que...
principalmente nessa questão da frequência. Por exemplo, às vezes tem gente que vai achar muito intenso, né? Vai ser muito difícil fazer 3 vezes na semana dessa forma. Então ela diz que mesmo que você faça uma vez na semana, ou sei lá, faça 2 vezes na semana, uma semana sim, na outra semana você não faz, a cada 15 dias também. Então, assim, importante que ela diz que o jejum, que o protocolo de 36 horas, ele tem esses benefícios mais intensos, porque é uma restrição, né, com mais tempo. Diferente, né, quando a gente fala, né, às vezes tem pessoas relatando aqui, a gente já fez lives com pessoas que fizeram jejum de 3, 4, 5, 6, 7 dias, 8 dias, com certeza é mais difícil, né, você passar 3, 4, 5 dias sem comer nada, né, com certeza para algumas pessoas é mais difícil. Já esse protocolo com alternância, né, então você não vai ficar naquela restrição pra vida, ai não, eu tô igual aquela dieta restrita que você nunca come, que você tá sempre, né, tendo que carregar marmitinha pra lá e pra cá e aquela restrição. Não, com jejum intermitente, né, você tem essa possibilidade que você não fica sempre nessa restrição contínua até dos alimentos. Então, o dia que você vai comer lá 3 refeições, você vai comer bem, né? Priorizar alimentos, comida de verdade, isso é importante, né? Para você se nutrir, mas você não fica numa restrição de forma contínua. Olhando esse gráfico, gente, é bem fácil de entender, né? Que não é algo contínuo. Então, você vai ter formas diferentes aí. Então, um dia que você vai comer mais, tem dias que você não vai comer nada, tá? Então, essa é a ideia deste protocolo. Eu nunca fiz esse protocolo de 36, 3 vezes na mesma semana. Isso eu nunca fiz. Eu acho que nem 2 vezes na semana. Eu já fiz muito jejum de 36 horas, de 48 horas, mas não tão repetidamente assim. E mesmo assim eu tive inúmeros resultados, tá? Então, não necessariamente você precisa fazer 3 vezes na semana como tá aí, né? Como o protocolo aí do estudo sugere, mas, né, de repente, com certeza, jejum de mais de 24 horas tem benefícios adicionais nessa parte de queima de gordura, principalmente nessa gordurinha teimosa. Isso, gente, não sou eu que estou dizendo, são aqui os pesquisadores que estudaram esse protocolo, tá? Então, assim, quando vocês ouvirem, ai, que jejum causa compulsão, que jejum causa desnutrição, que pular refeição não emagrece, você vai estocar gordura. Gente, esqueçam, não acontece. Com 36 horas de jejum não tem como você estocar, olha, não existe. Isso matematicamente, fisiologicamente é impossível, vai contra a lei, não contra a lei da gravidade, mas vai contra a lei da fisiologia, tá? Não existe possibilidade disso acontecer, você não vai estocar, tá? Meu sonho é fazer de jejum de 24 horas uma vez por semana, mas não consigo, sinto fome demais. Eu tenho falado bastante, tenho receitado, sugerido muito magnésio para os pacientes e aqui para vocês. Eu acredito que o magnésio seja o suplemento básico, assim, principal. Ele pode ajudar muito a regular essa questão dos eletrólitos, reduzir o nível de fome. Então, de repente, se vocês tentarem aí com magnésio, pode ser que ajude. A advogada Lucinéia, ela diz que independente se emagrece ou não, atua na saúde e na vida. Isso é fato, tá? Obviamente que vai emagrecer, isso não tem dúvida. Então, é uma dieta que, se você fizer dessa forma, não vai ter surpresa, vai funcionar. Né? Às vezes você toma um remédio, você usa lá a canetinha, você vai fazer coisas que você não sabe se vai funcionar. Né? Você vai lá e tenta jogar na loteria. A questão com o jejum é o seguinte, vai funcionar, né? É só ter a característica lá, o pulso de você colocar em prática. Mas que vai funcionar, isso é fato. Sobre a questão da saúde, não tenho o que dizer, isso aí vai muito além. Então, quando vierem questionar, a gente ouvir essas bobagens que vocês me mandam, né? Vocês me mandam e eu fico, meu Deus, não tem como desver isso. Mas tem, acho engraçado, rio, às vezes fico com raiva, mas assim, questão da saúde, não tem o que questionar. Longevidade, melhora do nível de colesterol, controle da glicemia,
Gente, é inúmeros, é diminuição da gordura visceral, prevenção de câncer, diminuição de incidência de doenças cardíacas, diminuição da inflamação sistêmica. A gente tem uma lista gigante de benefícios. Então, além de emagrecer, que emagrecer é só um ponto, tem essa parte da saúde em geral, que a gente não consegue esses níveis em outra dieta, comendo 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes todos os dias. A gente não consegue, tá? Então, o jejum, por si só, não é que o jejum é milagroso, mas é que o jejum, ele dá ao seu corpo a ferramenta de autorreparo. Então, o nosso corpo é a ferramenta, assim, ó, ele tem um poder incrível de autocura, de autorregeneração, superior a qualquer remédio no mundo, tá? O seu corpo, ele é a ferramenta mais fantástica para se curar, né? Nada é mais efetivo e eficiente do que o seu próprio organismo. Só que a gente precisa dar ferramentas para ele desempenhar esse papel. Então, quando você não está comendo, o seu corpo entra nesse modo de reparo, de autopreservação, de autolimpeza. Então, o jejum, ele é uma forma de facilitar ou de propiciar ao seu organismo essa chance de fazer isso, tá? Então, por isso que durante o período que você não está digerindo, não está comendo nada, o seu organismo não tem que gastar energia lá processando todo o alimento que você come o tempo todo, ele vai se voltar para essas outras atividades, tá? Então, o seu intestino, o teu estômago, que falam que o estômago foi feito para processar toda hora, isso não existe, tá? O teu intestino também. Ele tem uma ferramenta incrível de autorreparo ali. E a gente só consegue alcançar essa ferramenta quando estamos em jejum, tá? Comendo lá o tempo todo, você tá dando sempre trabalho para ele tá lá sempre processando, então não sobra possibilidades. Você não consegue limpar a casa, por exemplo, cheia de gente, né? Ou cheia de coisa espalhada no meio da casa. O que você precisa fazer para limpar a casa? A casa tem que estar vazia ali, tem que estar vazia de pessoas, você precisa liberar espaço para você poder limpar. E é exatamente a mesma coisa, tá? No nosso organismo. Então, é fantástico. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Quanto perde um jejum de 36 horas? Depende do seu metabolismo, tá? Tem gente que tem aquele metabolismo super acelerado, daí depende de cada pessoa. Porque até essa questão da quantidade de calorias. Por exemplo, muita gente fala que com 1.500 calorias, uma mulher é necessário para ela ficar... se ela comer 1.500 calorias, ela não vai emagrecer nem engordar. Mas a maioria das mulheres, principalmente depois dos 30 anos... ela não tem essa necessidade toda, tá? Então, pode ver, tem profissionais que prescrevem uma dieta com 1.400 calorias e a mulher não emagrece, porque é a quantidade ali basal. Se ela não diminuir essa quantidade, ela não consegue emagrecer. Então, por isso que... já tem pessoas que precisam de mais calorias, porque tem um metabolismo que é mais rápido, que precisa de mais quantidade. Então, quanto mais rápido for esse seu metabolismo, mais eficiente for esse seu metabolismo, mais peso você tende a perder. Mas a média, tá? Vou dar uma média aqui dos estudos que a gente vê por aí. É uma média de 300... a 700 gramas aí num jejum de 36 horas de gordura, tá? Às vezes você vai ver na balança lá, vai dar 2 quilos a menos porque tem o glicogênio muscular. Mas de gordura é essa média aí, mais ou menos, tá, gente? Então, por isso que é tão efetivo. Posso malhar em jejum de 36 horas? Olha, tem gente que malha bem, né? Depende da tua adaptação. 36 sem comer nadinha, tô longe disso acontecer. Na verdade, o que 36 é o seguinte, você come, quem faz 24 já, você janta num dia, você vai jantar no outro dia. O 36 assim, você não vai jantar
depois das 24 horas, não acontece muito? Depois das 24, a fome, ela reduz muito, drasticamente. Então, assim, dá aquela vontadezinha de comer, dá aquela fominha, mas ela é muito mais reduzida. Aí você vai dormir, você toma um chá, toma sei lá, uma coisa assim e vai dormir. Gente, no outro dia, quando você acorda com 36 horas, parece que o teu estômago, assim, ele tá colado, assim, você não tem fome alguma, assim. Você vai beber água, você vai ouvir o buraco ali, você vai ouvir a água descendo pelo intestino, porque fica super vazio, assim. A fome é zero, tá? Quando você vai comer uma quantidade, você já vai ficar super saciada. Então, justamente por isso, é uma restrição calórica que ajuda ao mesmo tempo você reduzir o apetite. Diferente daquelas dietas que você conta caloria, que você fica lá comendo pouco e tá sempre com fome, com jejum intermitente não acontece isso. O próprio jejum te ajuda, te auxilia a sentir menos fome, a reduzir o seu apetite, tá bom? Gostaria de fazer 36 do domingo à noite até a terça. Realmente, fome zero. Ah, gosto de fazer. Exatamente, é fome zero. Tem que tomar muita água, isso mesmo. Eu estou de 72 horas, o Júnior falou. No terceiro dia, fiquei muito fraco e com sono. Isso é normal? Testa o magnésio, que vai te ajudar bastante. Eu treino com... A Patrícia diz que treina com jejum de 72 horas. 36 é docinho. KKKKK. Deixa eu ver. Se eu fizer 5 vezes por semana o jejum de 20 horas, é diferente. Daí você tem que testar. Emagrece, acredito que sim, principalmente dependendo da sua alimentação, tá? Verdade, depois das 24 horas não tenho vontade de comer tanto. Gente, o magnésio tá lá nos stories. Vão lá que eu postei hoje. Obrigada. A única coisa que não gosto é que atrapalha meu sono. Esse de 36 você fica muito ligada. O sono... Não que você tenha insônia e você não vai acordar destruído depois de uma noite mal dormida. Na verdade, a necessidade de sono é reduzida. A gente fica mais elétrica. Você não fica cansada, mas realmente o sono é reduzido, tá? Algum estudo elimina e repara o dano causado por uma vacina, como o da Pfizer, por exemplo, onde o Ministério da Saúde publicou que há risco de inflamação do miocárdio? Então, semana retrasada, saiu um estudo falando da questão da proteína spike, que o jejum ajuda a reduzir os danos e inflamação da proteína spike, tanto do Covid, né, e também em decorrência da vacina. E no artigo falava dos dois, tá? Tanto do Covid quanto da vacina. Então, sim, há indícios que o jejum ajuda a reduzir aí essa inflamação causada pela proteína spike, tá bom? Esse magnésio posso tomar mesmo sem malhar? Pode, ele não tem restrição em relação à academia ou enfim. Flavinha, fiz o de 96 essa semana, vou para 120 para finalizar o objetivo de peso. Semana que vem vou fazer o protocolo uma vez por dia e 36 para manter. Legal, eu faço às vezes, hoje em dia meu propósito não é mais manter, assim, eu não tenho mais aquela pretensão de emagrecer. Gosto muito de 36, de vez em quando eu faço. Então, mesmo para quem já está no seu peso, de vez em quando fazer o de 36 não vai atrapalhar. O maior que eu fiz foi 145 horas, fantástico. Adoro ficar elétrica, estou tirando o açúcar, a cocaína branca. Porque o açúcar te deixa down, né? Te deixa letárgico e o jejum te deixa uau. Para quem é hipoglicêmica, pode fazer jejum. Se toma medicamento, tem que ter mais cuidado, tá? Magnésio não quebra o jejum. A Stefania já fez 16 dias. Incrível. 16 dias 5 meses. Esse é o nível hard. Se beber água com chia quebra o jejum? Quebra sim. Água com gás pode tomar tranquilamente? Tranquilamente. Os suplementos atrapalham o jejum? Não. Geralmente não vão atrapalhar, tá? Café com óleo de coco? Então... Até nesse jejum de 36, se você colocar um pouquinho de óleo de coco, oi Ju,
Tem uma quantidadezinha ali de calorias, mas não é significativo. E pode dar aquele booster ali, né? Porque tem um pouquinho de gordura, você vai entrar alcançar uma cetose ali mais rápido, pode ser benéfico assim. Claro que você não vai ficar se entupindo de óleo de coco, né? Durante o jejum, mas um pouquinho ali não vai ter problema. Tenho vontade de fazer o jejum, só que os médicos do SUS não tem como acompanhar, eles nem sabem. Ai, gente, é até engraçado. Não vamos generalizar. Tem muito médico que... Eu acho que os médicos, mais do que os nutricionistas, estão se despertando, tá? Inclusive, a semana passada eu repostei um post de um cardiologista falando dos benefícios. Eu acho que isso vai mudar, né? Agora, esperar que toda a comunidade da saúde, os nutricionistas falem para o que você quer ouvir, vai ser difícil. Então, faça por você, vá testando e vá sentindo. Banana com canela quebra sim o jejum, Renata. Todo alimento quebra o jejum. Jejum metabólico, café orgânico com manteiga ghee e TCM. Você fica no metabolismo da gordura, mas com algumas calorias. Já fiz 20 ciclos de 48 horas. Em 40 dias, perdi 10 quilos. Olha que fantástico. Ela fez 20 ciclos de jejum de 48 horas. Em 40 dias, ela perdeu 10 quilos. Viu? Funciona. Tô há meses sem fazer jejum e agora não tô conseguindo, porque sentindo muita fome. Muda a alimentação e vai voltando aos poucos. Fala sobre esse jejum em paciente oncológico, tumor cerebral avançado. Gente, sobre a questão do câncer em si, a gente tem muitos estudos falando da prevenção, né? Da parte preventiva. Agora, em questão já de um tumor estabelecido, seja em qualquer parte do organismo, a gente sabe que sim, o fator quando você está em jejum, você ativa o fator AMPK, que reduz o fator de crescimento, reduz o fator de proliferação. Então, existem muitos indícios desse tratamento nessa linha metabólica, né? Do jejum, principalmente. Enfim, mas não temos estudos assim claros de protocolos específicos, especializados, que vai ter aquela função X, mas com certeza pode ser muito benéfico, tá? Parabéns para essa moça que perdeu 10 quilos, estou com depressão muito acima do peso, o jejum vai te ajudar muito. Comecei alternando dias até 24 horas, depois 39 horas. E agora com 41 horas. Tomo bastante água, café sem açúcar e chá. Faço dança, foi tranquilo, quero ficar até 72. 20 ciclos de 36 horas, né? Repetir 36. Só que lembre-se, no protocolo é 36 horas. Aí você tem uma janela de interrupção de 12 horas, daí vai de novo para as 36. Sempre com intervalos intercalados. Flávia, você é maravilhosa. Obrigada, Oliveira. Gente, então é isso. Eu vou deixar esse vídeo salvo. Tem bastante comentários, não dá para ler tudo. Posso continuar fazendo atividades físicas intensas no jejum? Olha, tem gente que tem muita facilidade, tem muita adaptação, né? Basta você ir sentindo como que é a sua adaptação. Talvez no início, jejum mais prolongado, para quem não tá adaptado, fazer exercício muito intenso, depende. Então, eu falo sempre, vai aos poucos, pega um pouco mais leve, né, nos primeiros e testa. Emagreci 15 quilos em 10 dias. Gente, incrível. Pode tomar chá? Pode sim. Então é isso, gente. Boa tarde, então boa noite, boa tarde para vocês. Vou deixar aqui então esse vídeo. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Até mais, tchau, tchau.